Irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, irmãos, eu gostaria de fazer um comentário acerca de Jeroboão. Jeroboão, o primeiro rei do reino do norte. Ou seja, quando a tribo foi dividida, ele foi o primeiro rei do reino do norte, ou seja, sua capital Samaria. Então nós vamos perceber, irmãos, que Deus permitiu que o reino fosse dividido. Eu vou me basear, meus irmãos, nesse comentário, e eu vou ver se eu pego em algumas partes da Bíblia aqui, que tem alguns títulos acerca de Jeroboão, para a gente entender melhor. Não dá para dedilhar de tudo, explicar tudo minuciosamente, mas nós temos uma ideia do que realmente aconteceu, ou se aproximar. Mas aqui no capítulo 11, no versículo 26, quando fala acerca de Jeroboão, está falando dele, quem era o pai dele. Até Jeroboão, filho de Nebate, Efraimita, ou seja, ele era da tribo de Efraim, de Zireade, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua. Também levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milho e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. Então, quando Salomão ele começa a taxar o povo acerca de impostos altos, subjugar o povo acerca de impostos, Jeroboão, que provavelmente era um dos chefes ali, acerca dessa cobrança, o que ele faz? Ele se rebela, vamos dizer assim, ele vai contra, fica sendo um opositor de Salomão. O que acontece nessa época? Quando Salomão ele começa a ver que Jeroboão ele tinha até um status de líder, tudo, o que ele faz? Jeroboão, com medo, Jeroboão foge para o Egito. O faraó lá dá exílio para ele ficar lá no Egito. Ele fica no Egito muito tempo. O que acontece, irmãos? Quando Salomão ele morre, ele volta. Mas antes de ele voltar, ele está no caminho. O profeta Aías vê ele no campo, Vê ele no campo. Aquela passagem aqui vai continuar falando, vai falar do profeta Aías. Vê ele no campo, pega uma veste nova que ele estava usando, Jeroboão estava usando, corta em 12 pedaços e dá 10 pedaços para Jeroboão. Jeroboão, a partir daquele momento, nós vemos que foi uma permissão de Deus que ele reinasse em Israel, reino do norte. Então nós percebemos que quando teve o racha no reino, que o povo, o que acontece? O povo começa a se rebelar. Roboão, nós vemos aquela passagem, que o Roboão pede conselhos para os anciãos, pede conselhos para os seus amigos de infância. O que acontece? Ele vai e dá ouvido para os seus amigos de infância, e causa todo aquele tumulto que aconteceu, o povo se rebela, manda ele embora, e aí o povo se lembra de Jeroboão. Alguém, com certeza naquele negócio, naquela euforia, tem um homem aqui que passou por aqui e tal, que foi opositor, vamos chamar ele. Chamaram Jeroboão e constituíram Jeroboão como rei, o reino do norte. E Roboão, filho de Salomão, ficou com o reino do sul, que Deus falou que sempre estaria uma tribo da linhagem de Davi. Então nós percebemos, irmãos, aqui, capítulo 12, versículo 16, já vai falar que as 10 tribos ficam com Jeroboão. Mas o que acontece, irmãos? Aí é o problema. Por quê? Jeroboão, o templo que Salomão construiu, ficava onde? Ficava em Jerusalém. E Roboão era o rei dali. Então começa o seguinte. Antes disso também, Roboão quer reivindicar o reino, aí começa uma batalha, mas Deus fala para não ter batalha. Então, aí começa essa divisão acerca da idolatria de Jeroboão. Coisa muito séria, coisa muito terrível. Parece que é coisa pequena, irmãos, mas não é. O que nós percebemos é que Jeroboão, que era para ter sido uma bênção nas mãos de Deus, ele tinha toda uma iniciativa de líder. O que acontece? Ele afunda o reino. Então nós percebemos que quando vai falar da idolatria de Jeroboão, no capítulo 12, versículo 26, diz assim: E disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor. E Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Então ele começa já a ficar com medo da reivindicação, porque o povo ia descer até Jerusalém, porque eles tinham que descer até Jerusalém, para poder adorar Deus no templo. O que acontece? Com certeza alguma coisa ali, a influência do povo lá do Reino do Sul, poderia trazer a memória do povo e o povo esquecer do reino, ou seja, querer reivindicar o reino
somente para o Roboão. Ele começa a ficar com medo. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho você irá subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Ele começa a fazer uma alusão acerca do bezerro de ouro que Arão fez lá no deserto. Então nós percebemos o quê? Que ele faz essa alusão acerca dos deuses e fala: ó, aqui estão os seus deuses, vocês não precisam descer lá para adorar. Aqui está a adoração dos seus deuses. Vocês não precisam se submeter a uma distância tão longa, né, de vocês até de Jerusalém para poder adorar lá. Vocês podem adorar aqui mesmo e construir aqueles bezerros de ouro. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan, nas extremidades. A tribo de Dan ficava mais para cima, mais para cima. Se você olhar no mapa, você vai ver a tribo de Dan lá em cima. E Betel ficava mais embaixo, quase na divisa de Jerusalém. E este foi e se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Ou seja, as pessoas que estivessem mais perto de Dan, iam adorar em Dan. E as pessoas que estivessem mais perto de Betel, iriam adorar em Betel. Alguns dizem até que ele construiu um templo em Betel e o outro templo em Dan. Não poderia fazer outro templo se não fosse o templo que Deus colocou no coração de Davi e que Salomão, né, construiu. E no versículo 31, também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo que não eram dos filhos de Levi. Todo sacerdote deveria ser da tribo de Levi. Não poderia haver outro sacerdote se não fosse da tribo de Levi. Isso foi um mandamento de Deus lá no deserto. Quando Deus tira o povo do Egito e o povo está pregando no deserto, Deus dá todas as coordenadas para Moisés e para Arão, para que quem deveria ser, quem faria parte do sacerdote. Por isso que Deus faz aquela prova, que é a vara que florescesse, quem floresce é a vara de Arão, e aí ele fica escolhido, a descendência dele fica escolhida como os sacerdotes, ou seja, a tribo dos levitas. Por isso nós não vemos eles tendo uma cidade, como uns tiveram um pedaço de terra. Eles não tiveram, a sua porção seria na casa do Senhor. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. Então ele já começa, ele continua com as festas. Continua com as festas, o ritual do sacrifício continua rolando, vamos dizer assim. Só que o povo estava virando um povo idólatra e os sacerdotes não eram os sacerdotes ao qual Deus constituiu da tribo que constituiu. Então qualquer um naquele momento poderia ser sacerdote. Será, meus irmãos, que é a mesma coisa hoje? Eles não tinham chamada para ser sacerdote. Eles não tinham chamada para ser sumo sacerdote. Mas Jeroboão colocou. Será que não rolou alguma coisa ali naquele momento? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que hoje muitos não têm chamada e são colocados em determinadas coisas na igreja, e aí nós vemos o que está acontecendo. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, sacrificando aos bezerros que fizera, também em Betel, e estabeleceu os sacerdotes dos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º, no 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel, sacrificou no altar queimando incenso. Então nós percebemos, irmãos, que tudo o que acontece, ele está copiando aquilo que Deus colocou, mas ele estava fazendo da forma errada. Ele estava colocando em prática da forma errada. E nós vemos no capítulo 13 que Deus levanta um profeta para falar com ele, mas mesmo assim ele não dá ouvido. A sua mão fica leprosa, depois o profeta vai lá e coloca uma palavra de cura e curada. Mas nós percebemos que mesmo assim ele não dá ouvidos. E nós vamos aqui, meus irmãos, ver... Aí depois nós vemos que no capítulo 14, quando ele tem o seu filho, ele manda, que seu filho está muito doente, ele manda a sua esposa ir até o profeta Aías. O que acontece? Ele manda a sua esposa até o profeta Aías, e aí, quando ela chega na porta, o profeta fala, ó, pode mandar lá que vai morrer. E era tão covarde que nem foi até o profeta, mandou a esposa, né, que ele deveria ter ido até lá. Mas o que ele faz? Ele manda a esposa. Quando ela, antes de ela chega na porta, no limiar da porta, ó, seu filho vai morrer. Ela volta para trás e aí nós vemos o menino realmente morre, né? Então, meus irmãos, o que nós percebemos aqui? E no versículo 20, e foram os dias de Jeroboão, reinou 22 anos e dormiu com seus pais. Nadab e seu filho reinou em seu lugar. Então, meus irmãos, aqui nós vemos o que nós percebemos nessa questão de Jeroboão. Jeroboão tinha tudo para dar certo. Quem permitiu que ele fosse o rei de Israel, do reino da Samaria, 10 tribos era muita gente,
Foi Deus que usou o profeta para colocar ele como rei de Israel, reino do norte. Mas ele começa a fazer tudo aquilo que não deveria ter feito. Começa a tomar as suas atitudes, começa a colocar aquilo que ele achava certo, né? No caso, achar que tudo aquilo que ele poderia transgredir as ordenanças do Senhor, no caso de colocar pessoas que não deveriam colocar altares que não deveria colocar, porque até então em Israel não existia altares. Você não vê falar em altares no reino de Davi, no reino de Salomão. Você não vê. Você começa a ver altares a partir quando dá a divisão do reino. Aí você vê Rainha dos Céus, e você vê vários outros altares. Mas até aqui, meus irmãos, nós percebemos o quê? Que o povo, mesmo que muitas falhas, ainda não tinha essa abrangência toda, essa discrepância, vamos dizer assim. Depois que Jeroboão toma conta do reino, que ele vira rei no reino, né, do norte, o que acontece? O povo, né, começa a adorar outros deuses e até, vamos dizer assim, acaba infectando até algumas oportunidades o reino do sul. Mas aí Deus usa o profeta, aquele que nós falamos, para falar contra ele, e disse que levantaria Josias. Nós vemos Josias lá na frente fazendo uma reformulação acerca dos sacerdotes e no templo. Então nós percebemos que Deus, ele sempre cuida e ele sempre traz a juízo aquilo que ele coloca nas nossas mãos para a gente fazer melhor. Mas o que mais me chama a atenção, irmãos, é ele, Jeroboão, querer fazer a adoração do jeito que ele acha que é. Jeroboão querer colocar pessoas que não tinham o ofício, né, de sumo sacerdote, de sacerdote, até mesmo de fazer, porque enquanto o sacrifício ele era feito no templo, o que acontecia? Não era o sacrifício de uma vez por ano, não somente isso, mas todo dia tinha sacrifício. Por isso nós vemos Davi ele colocando vários turnos de levitas, de sacerdotes, para poder, né, dar conta. O que acontece? Enquanto o sacrifício era feito, os homens em volta, os levitas, como a gente fala, desde que levita é o músico, e alguma parte se a gente for olhar para um lado ficavam tocando para que esse sacrifício fosse feito. Então nós percebemos que ele começa a colocar outras pessoas para poder ministrar esse sacrifício. E Deus não tolera, porque Deus falou que era a tribo de Levi, deveria ser a tribo de Levi, e ele coloca outras pessoas, né? Então nós percebemos que ele institui a adoração a outros deuses no reino do norte, muito prejudicial para aquele povo, que nós vemos depois catástrofes terríveis, Acabe, outros reis, terrível, e até ele reinou, meus irmãos, 22 anos aproximadamente. Nós vemos que após mais ou menos uns 250 anos, o povo é levado cativo pelo rei da Síria em mais ou menos 720, e o povo nunca mais volta. Nós percebemos que nunca mais você vai ouvir falar acerca do reino do norte. Nós vamos ver o reino do norte lá na mulher samaritana, lá na época de Jesus. Mesmo que o rei Herodes consegue ainda agrupar algumas coisas, mas nós vemos que nunca mais foi o mesmo. Porque judeus e samaritanos, que aí você vê que ficou dois povos diferentes. Ficou instituído judeus e samaritanos, e eles não tinham acordo com eles. Ou seja, eles eram um povo, vamos dizer assim, brigado mesmo, e tinha uma rincha. Então, irmãos, guarde bem isso. Esse é um breve comentário acerca de Jeroboão, e que abençoe a sua vida poderosamente. Amém, irmãos? Você que não assinou nosso canal, é convidadíssimo a assinar, e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.